Hi guys! Welcome! Sejam bem-vindos! Eu sou a Teacher Cristiane Mourão, a sua descomplicadora de textos em inglês. Até porque se tem uma coisa que causa calafrios, medo, mini infartos, são aqueles textos em inglês, tudo em inglês, nos concursos, no Enem, no CIR, no PSC e por aí vai, né? Então vocês chegam a dizer, que eu até acompanho aqui no chat durante as aulas, eu não sei nada de inglês é muito difícil, então vamos descomplicar isso? Então a aula de hoje é sobre textos, sobre leitura. Como eu vou fazer uma leitura em textos em inglês, sem precisar de dicionário, sem precisar ler um texto todo? Vamos lá. Então, reading, comprehension, typographic marks, repeated words. Já digo para vocês sobre este conteúdo, certo? E para trabalhar textos, eu trouxe um assunto bem legal para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Acompanhem comigo. Acompanhem comigo aqui esse lugar bem lindo. Eu tenho certeza que vocês já viram em algum lugar, nos filmes aí, como Uma Noite no Museu, que é um filme que deixou esse museu bem famoso, que é um museu bem lindo, onde o que acontece nesse museu, né? Nós fazemos uma viagem na história da humanidade, que é o Museu de História Natural de Nova York, é um museu belíssimo. Já estive lá, gente, quase morri várias vezes porque é sensacional, certo? E eu vou mostrar para vocês agora um texto todo em inglês sobre este museu. Vocês vão acompanhar comigo e observar algumas coisas que eu destaquei para vocês, tá bom? Venham comigo. Aqui eu tenho o título: The American Museum of Natural History. Eu tenho aqui o título, certo? Pelo título, você já consegue entender mais ou menos do que se trata, pessoal. Porque aqui no título tem muitas palavras que estão em inglês, elas estão em inglês, mas você consegue entender do que se trata, porque tem muitas palavras aqui que eu consigo traduzir, eu consigo entender, né? Então tem isso, né? São as palavras cognatas que eu vou falar um pouquinho depois para vocês. Mas então, quando eu preciso fazer a leitura de textos em inglês, né? Eu estou ali, me deparo com o texto no concurso, em alguma avaliação aí de grande escala, e aí me deparo com o texto. E agora, o que eu vou fazer? Parte de desespero? Cadê o dicionário? Cadê o professor? Né? Tenho que ler tudo, eu tenho que entender palavra por palavra? Não, gente. Primeira coisa, que você nem precisa ler o texto todo. Não é para ler o texto todo, não. Não é necessário, tá bom? Porque você vai aprender a lidar com algumas técnicas que realmente vão ajudar a você a descobrir, a chegar às respostas, né, dos textos que vocês vão estar trabalhando sempre. Então aqui o texto, The American Museum of Natural History. Eu destaquei algumas palavras aqui para vocês, tá, do texto. Vamos lá. Olha aqui, entre parênteses, eu tenho uma imagem, eu tenho aqui o título, olha aqui, numerais, tá? Estou destacando aqui para vocês, mostrando para vocês os destaques, né? Mais numerais e assim por diante, certo? Então, aqui é um texto completo, até um texto longo, né, gente? E o que acontece? Vocês vão utilizar as técnicas de leitura para fazer a compreensão de textos. Para você conseguir compreender um texto, como eu disse para vocês, sem precisar ler palavra por palavra, sem precisar de um dicionário, sem entrar em desespero e querer morrer várias vezes, tá bom? Então, a primeira técnica que eu vou trazer aqui para vocês são as marcas tipográficas. Vamos ver o que são as marcas tipográficas? Pay attention. Eu vou ler aqui para vocês e vou explicar, porque é um termo assim bem diferente, que vocês não devem estar acostumados, né? Então, vejam aqui. São elementos, prestem atenção, são elementos que no texto transmitem informações nem sempre representadas por palavras,
Então, nem sempre serão palavras, mas podem ser palavras também. Então, são elementos, são tipos especiais no texto que vão nos ajudar a chegar às respostas. Isso mesmo. Então, fiquem atentos agora aos tipos de marcas tipográficas que vão ajudá-los, a chegar às respostas. O que você vai usar, o que você vai precisar saber das marcas tipográficas para realmente conseguir compreender algo. Vejam aqui, eu tenho alguns tipos. O que são marcas tipográficas no texto? O que seriam elas e como elas nos ajudariam mesmo? Vejam aqui, números. Eu tenho os números, os numerais, tá? Então, tenho aqui os números aleatórios, tenho aqui 29, pode ser uma data, aqui 1958, que é um ano, aqui outro numeral. Então, eu tenho numerais que me ajudam de que forma, gente? Então, eu estou lá no texto, eu vou para a minha pergunta, que é a primeira coisa que eu vou fazer, né? Quando eu me deparar com um texto em inglês. Eu vou ler o texto? Não, não vou ler o texto. A primeira coisa que eu faço, eu vou lá para a pergunta e vou entender. Se na minha pergunta tiver numerais, poxa, eu já corro para o texto em busca daquele numeral, porque ele vai me ajudar, certo? Então, as marcas tipográficas podem ser numerais. Esses numerais nos ajudam, nos direcionam ao texto, sem precisar ler o texto todo. Então, tem um numeral ali na minha pergunta, corre para esse numeral para que você não fique perdendo tempo. Vejam outros tipos de marcas tipográficas. Símbolos. Então, se eu tenho a presença desses símbolos aqui, eles querem trazer alguma informação para você. Então, fiquem atentos aos símbolos, tá? Eles são importantes também e nos ajudam a chegar à resposta. Ainda sobre marcas tipográficas. Vejam aqui, usos de tipos especiais, tá? O texto, muitas vezes, ele vem com alguns destaques. Por exemplo, uma palavra negrito, que é aquela palavra bem escurinha no texto. Já viram? Então, o autor às vezes usa alguns tipos especiais no texto para chamar atenção, para mostrar que aquela palavra é realmente importante. Então, negrito, aquelas palavras bem escurinhas. Itálico, são aquelas letras que vêm mais inclinadinhas, né? Elas vêm destacadas no texto. Elas são usadas para indicar que aquela palavra não está em português, está em outro idioma. Tá bom? Tem as palavras sublinhadas que também nos ajudam a ver um destaque. Aquela palavra tá ali para chamar atenção, que ela é importante. Título e subtítulo. Vocês viram que quando eu mostrei o texto para vocês, a primeira coisa que eu fiz foi ler o título, né? O título, gente, traz praticamente toda a informação que eu preciso, né? Pelo título, eu já consigo descobrir do que se trata o texto, certo? E, geralmente, pessoal, usem um recurso que é muito útil na língua inglesa, que são as palavras cognatas, que são aquelas palavras que estão escritas em inglês, mas a gente consegue adivinhar o significado porque elas são parecidíssimas com palavras na língua portuguesa. Então, ajuda bastante. Então, o título, ele geralmente traz o assunto daquele texto, tá bom? Ai, mas não tem nenhuma palavra cognata aqui no meu título, e agora o que eu faço? Calma, não se desespera, porque tem outras maneiras também de você chegar ao assunto do texto sem precisar entender tudo, certo? Então, utilize um título para compreender do que se trata aquele texto. Preste atenção nos tipos especiais, porque eles trazem informações importantes. O que pode ser considerado também marca tipográfica? Vamos lá. Gráficos. Tem um gráfico ali, aí está enfeitando o texto? Não, gente, ele não está enfeitando o texto, ele está trazendo informações sobre aquele assunto. Tabelas, também teremos tabelas. Aqui, ó, uma tabela ali no texto, vai trazendo uma organização sobre algo, sobre alguma informação daquele texto. Também, pessoal, temos as imagens. As imagens fazem com que a gente traga todo o nosso conhecimento, nossa bagagem, né? Tudo que a gente sabe, porque você diz assim, eu não sei inglês. Sabe sim, você sabe muita coisa, mais do que você imagina, até porque tem a questão do estrangeirismo, que é muito forte na nossa cultura. Então, todas as redes sociais que você utiliza é inglês, nome de comidas, nome de músicas, nome de filmes, nome de séries. Nós estamos
mergulhados aí na língua inglesa, então vocês sabem muita coisa sim, tá bom? E vocês vão trazer esse conhecimento de vocês, conhecimento prévio, tudo que vocês sabem de inglês para o texto. Então, uma imagem, ela muitas vezes, ela nos diz bastante sobre aquele texto. Ai, mas se não tiver imagem, sempre tem uma outra maneira de ajudar você. Então, não achem que vocês vão usar apenas uma estratégia. Eu vou usar só as palavras cognatas para entender esse texto. Não, usem tudo, toda a bagagem de vocês e tragam para o texto para que vocês possam compreendê-lo, certo? Então, as marcas tipográficas são esses recursos visuais no texto que nos ajudam a chegar às respostas com mais facilidade, sem precisar de um dicionário ou de um professor ali do seu lado, até porque você não vai ter ali nos concursos, não é? Agora vamos para um outro recurso que parece bem bobinho, mas não é. Vejam comigo, que são as repeated words, palavras repetidas. Observem que eu tenho aqui no meu título uma palavra cognata, que é aquela palavra que está em inglês, porém você consegue adivinhar o significado porque ela tem uma semelhança muito grande com a palavra da língua portuguesa. Então, repeated words, tá? São palavras repetidas. Inclusive, a palavra word é uma palavra bem conhecida, gente. Vocês conhecem bem. Para que vai ser útil isso aqui, que parece tão bobinho, né? Tão fácil, né, teacher? Vejam aqui. Quando certas palavras se repetem várias vezes no texto, mesmo com formas diferentes, normalmente são importantes para a compreensão. Então, as palavras repetidas aparecem especialmente na forma de verbos, substantivos, adjetivos e nem sempre são cognatas. Então, gente, o que vai acontecer? As palavras repetidas, elas servirão como um recurso muito bom para a gente. Por quê? Porque se elas estão sendo repetidas ali no texto, é porque o autor quer que a gente preste atenção, porque ela é importante, então ela se torna uma palavra-chave ali no texto. Ah, mas pode ser qualquer palavra. Então, artigo A, um pronome, uma preposição de... Não pode, gente, porque não querem dizer nada pra gente, não vão agregar nada, nenhum conhecimento assim pra gente. Então, não considerem os artigos, essas palavras bem curtinhas, como algo significante no texto, porque não são, tá bom? Prestem atenção nos substantivos, nos verbos, nos adjetivos, se tiverem bem repetidos, então fiquem atentos, essa palavra é importante. Vejam comigo agora um pouco sobre, aqui no texto, né? Ainda sobre o Museu de História Natural. Eu vou trazer uma ala aqui, uma parte dele, né? Porque ele tem 5 andares, é bem grande e tem várias, é dividido em alas. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre Hall of Asian Mammals. Vejam aqui no meu título, eu tenho palavras cognatas, né? A palavra Asian Mammals são palavras cognatas, se você consegue compreender do que se trata, mais ou menos, é uma prévia aí para vocês. A palavra Hall é bem conhecida também. Observem que nesse texto aqui, eu destaquei o que, gente? As palavras repetidas. Vejam que eu tenho aqui The Hall of Asian Mammals, se repetindo, ó, Mammals, Hall, Hall. Então, se repete bastante. Para que se repete? Para mostrar para vocês sobre a importância dela, que ela é o centro, ela é a palavra-chave do texto. Então, fiquem atentos ao uso das palavras repetidas no texto. E agora eu trouxe uma questão aqui para vocês sobre o texto, onde utilizaremos tanto nosso conhecimento de marcas tipográficas, quanto das palavras repetidas para conseguir chegar à resposta. Vamos lá. Aqui, como eu disse para vocês, quando você se deparar com um texto em inglês, a primeira coisa que você vai fazer é ler o texto todo, traduzir o texto todo? Claro que não. Você vai diretamente para a
pergunta. Você precisa entender o que está se pedindo, porque a gente não tem tempo para ler textos. Essas técnicas servem inclusive para qualquer texto, gente, tá? Em português, qualquer componente, tá bom? E você vai direto para a pergunta. Vejam aqui, de acordo com o texto, é incorreto afirmar que. Observem que o que eu quero aqui é que vocês apontem qual é a alternativa que não está correta, tá bom? Então ficou bem fácil, porque a maioria, 4 delas estão corretas e uma apenas está incorreta. O que você vai fazer, tá bom? Você vai em busca das palavras-chave do texto, né? Vejam comigo, na letra A, o corredor de animais mamíferos asiáticos fica localizado no Theodore Roosevelt Rotunda. Aqui, ó, na letra A. O que você vai fazer? Com esse conhecimento que você adquiriu hoje, você vai para o texto em busca. Olha aqui, ó, nome próprio, ok? Nome próprio. O corredor de animais mamíferos asiáticos contém 9 dioramas. Olha aqui um numeral. Então, corre para o texto e vai em busca desse numeral. Letra C. Nomes próprios. Olha aqui, nome dos pais geralmente são palavras cognatas. Vá para o texto em busca desses nomes aqui. O corredor de animais mamíferos asiáticos foi inaugurado em 1930. Olha uma data aqui, pessoal. Então, vocês vão correr para o texto em busca dessa data. Não precisa você ler o texto todo. Letra I. O corredor comporta um grupo de 6 grupos de mamíferos. Então, você corre para o texto. Você corre para o texto em busca dessas informações, certo? E aí fica muito mais fácil, você não precisa ler tudo, você vai pontuando, usando as marcas tipográficas, as palavras cognatas, as palavras-chave, e você vai para o texto e vai eliminando o que está certo, o que está errado, e você chega à resposta. Agora eu vou ler para vocês a DLI. Então, vocês vão utilizar as marcas tipográficas e palavras repetidas, né? E vão marcar a alternativa que não está de acordo com o texto, certo? Daqui a pouquinho eu volto para conversar com vocês.
Então, gente, estou acompanhando aqui o chat de vocês que estão participando, muito bom. Participem aí, coloquem a opinião de vocês. Então, pessoal, a questão da leitura em textos em língua inglesa é muito direcionado às técnicas de leitura. Como eu disse para vocês, textos, quando nós estamos nos deparando com textos, seja qualquer idioma, pessoal, ou qualquer componente aqui, não dá para a gente ler todo o texto. Por isso que eu apresento para vocês as técnicas de leitura, que vocês vão ver em todo o ensino médio, porque vai realmente ajudar, vai facilitar a compreensão. Então, tem muita gente que conhece muita coisa, tem gente que não conhece tanta coisa, então você se apropria desse conhecimento e você leva aí para o texto, tem mais segurança, tá bom? E eu vou aqui mostrar para vocês algumas respostas, tá? Então, eu deixei para vocês ali um texto grande e o que vocês deveriam apontar, descobrir ali qual é a alternativa que não está de acordo com o texto. Geralmente as perguntas, elas são mais difíceis, tá, pessoal? Geralmente é para você encontrar a única certa, então dificulta mais, mas eu deixei aqui mais fácil para vocês. E o que vocês deveriam fazer? Vocês deveriam utilizar todo esse conhecimento que eu passei para vocês para o texto, para compreender, que são as marcas tipográficas, as palavras repetidas, as palavras cognatas, para, enfim, chegar às respostas. Vamos ver aqui o que vocês estão respondendo. Let's go! Nossa, tá bem rápido. Então tem a Gabriela aqui, deixa eu ver o que a Gabriela respondeu. Letter C. A Sara também respondeu letter C, que é a letra C. Vamos lá, Vitória. Let's go. Cadê? Vamos dar uma passada aí, diretora. Letter C. Então tá todo mundo achando aqui que é letter C. Olha o Leonardo, olha um boy. Vamos lá, meninos. Vamos participar também. Disse que é a letter I, letra E. Vamos lá, o João Vitor. Também participando aqui. O que ele disse? Deixa eu... Letter C. Tá todo mundo achando que é a letra C, que é a única alternativa que não está correta. Vejam comigo agora o texto. Vou mostrar para vocês como é que eu posso chegar à resposta. Tá aqui, ó. Hall, para quem perguntou, hall. Tem aquele bombonzinho também, mas aqui é corredor, tá, gente? É o corredor. Hall of North American Forest. Então, olha aqui, palavra cognata, palavra cognata, palavra cognata, tudo palavra cognata. Então, florestas, América, americana, norte, tá? Então, eu tenho um texto, você sabe que você não vai precisar ler, até porque você nem vai ter tempo para fazer isso, tá bom? Mas tá aqui o texto passando para vocês. Viram que ele não tem imagem, né? Ele tem algumas marcas tipográficas, tem muitas palavras cognatas, tá? Aqui, ó, marca tipográfica, que são numerais, lembra dos numerais, marcas tipográficas? O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, vamos lá. Antes de ler o texto, você vai, ó, entender o que é para fazer antes de qualquer coisa, em qualquer componente curricular, gente. Vai para a pergunta. O que eu tenho que fazer aqui? Tá? Então, utilizando as marcas tipográficas e palavras repetidas e todo o seu conhecimento prévio, tudo que você sabe de inglês, vocês vão marcar a alternativa que não está de acordo com o texto daqui. Destaque essa palavra, não está, não tem a ver, tá? Então, vamos lá para as alternativas. Geralmente, nós temos 5 alternativas, que é para atrapalhar muito a gente. Então, temos aqui a letter A. Letter A. The Hall of North American Forest fica localizado entre Theodore Roosevelt Memorial Hall and the Warburg Hall. Aqui você vai ter que ler tudo, tá, gente? Ler tudo para você entender. O que você vai fazer?
vai marcar, gente, aqui, ó. Isso aqui que pode ter no texto. Vai no texto em busca dessas informações aqui, ó, tá? Então façam isso, marquem e corram para o texto em busca dessas informações. O corredor contém 10 dioramas. Olha aqui o numeral. Corre para o texto e procura esse numeral, tá? Foi inaugurado em 1959, então tem mais uma data aqui, 1959. Eu vou procurar essa data. Se não tem essa data, então eu já sei que está errado. Se não tem um 10 lá no texto, eu já sei que está errado. Se não tem o Theodore Roosevelt Memorial, se não tem a ver com o que está falando ali, não é a alternativa correta. O criador foi o botânico Henry, tá? Esse carinha aqui. Você vai lá no texto em busca da alternativa e esse corredor armazena muitos fósseis, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a resposta, mas esse é o caminho, gente. Você vai destacando tudo que você vê no texto, nas alternativas, para ajudar a chegar à resposta. Então, quem disse que é a letra I, acertou. Parabéns, congratulations! Então, pessoal, foi um prazer trazer para vocês esse conhecimento. Eu espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê em uma outra oportunidade. See ya! A sua aula continua no próximo vídeo.